poder estar aí falando um pouco aí para vocês sobre o panorama bíblico, né? Poder explicar para vocês um pouquinho de como que a escritura bíblica funciona, tá? Essa apostila, obrigado, hein? Essa apostila, aquele quadro que eu usei aqui para dar aula de escatologia, sabe se ele está por aí ainda? Aquele quadro, vê se ele está por aí, que eu ia precisar dele. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, ajudar vocês a entender o quê? Como que a Bíblia no todo ela funciona. Você tem aí esse instrumento aí, instrumento de edificação, né, para a nossa edificação, mas às vezes a gente não sabe como manusear a Bíblia. Então é justamente sobre isso aí que a gente vai falar um pouquinho, que é chamado de panorama bíblico. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai analisar um pouco assim todo o Antigo Testamento. A gente vai dar uma analisada no Antigo Testamento. O ideal seria se a gente pudesse trabalhar um pouco mais detalhado as divisões do Antigo Testamento, tá? Nós vamos ter aí no Antigo Testamento. Pega pra mim, tá lá no guarda-roupa, tá? Tá guarda-roupa. Então, poder trabalhar cada divisão. Por quê? Qual que é a dificuldade? Às vezes você está na hora do culto, você está no momento do culto, o pastor vira e fala assim, abra aí em Abacuque. Aí você passa aquele aperto para achar, né? Aí fala, abre aí em Zacarias. Aí você fala, rapaz, Zacarias, eu conheço só os trapalhões só, né? Ele fica meio perdido, né? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, se o pessoal que estiver sentado aqui, se eles quiserem chegar para cá, para poder ficar mais fácil, por conta do uso do quadro. Vou usar ele em pé que vai ficar melhor. Então, primeira coisa que você tem que entender aí, ó, quem está aí com a sua Bíblia aí na mão, tá? A apostila que o pastor Everton falou, como que é essa apostila? Essa apostila ela vai ter todo o Antigo Testamento, livro por livro explicado, tá? Então não vai ser uma apostila simples que vai trazer só data, quem escreveu, o nome do livro, significado, não. Vai explicar ali cada detalhe do livro, tá bom? Vai estar explicando para vocês cada detalhe ali do livro. Ei, prima, tá bom? Tá vendo? A gente fica feliz, né, quando o parente vem ver a gente, né? Aí, olha só. Então você está com a sua Bíblia aí, você vai perceber que a sua Bíblia, ela vai ter duas divisões, que são as duas principais divisões da Bíblia. Que é justamente o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então você vai ter aí inclusive uma página em branco que vai estar separando o Antigo e o Novo Testamento, tá bom? Então você tem aí uma página em branco que vai separar. E é justamente essa divisão aqui que a gente fala que é a principal divisão da Bíblia, porque é chamada de quê? De AT/NT, tá? Então, é Antigo e Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, que é o que a gente vai estudar aqui um pouco hoje, no Antigo Testamento, você vai ter promessas acerca da vinda de Cristo, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a história e o cumprimento da vida dele. Então, no Antigo Testamento, você vai encontrar promessas, falando que um dia Cristo viria. E no Novo Testamento, a realização dessa promessa. Só para você ter ideia, o livro do profeta Isaías, que é um livro que eu amo demais, o livro do profeta Isaías foi escrito mais de 500 anos antes de Cristo. O profeta Isaías foi escrito mais de 500 anos antes de Cristo. Agora olha só, o profeta Isaías escreveu mais de 500 anos antes de Cristo, tá? Agora olha bem o que Isaías escreve em Isaías 53. Olha só o que Isaías escreve no Salmo 53. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como quem de um homem escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos todos sarados. Imagina bem, Isaías escreveu isso 500 anos antes. E essa aqui, o capítulo 53 de Isaías, é conhecido como o relato preciso do ato da crucificação e da extensão da crucificação. Como que ele escreveu isso 500 anos antes de Jesus nascer e consegue trazer esse relato, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Antigo Testamento, que é o que a gente vai falar hoje, o Antigo Testamento, ele vai trabalhar justamente isso, essas promessas sobre Cristo. Então, todo o Antigo Testamento, de alguma forma, em algum momento, ele vai tocar, ele vai falar, ele vai instruir em algo sobre Cristo. Preste atenção, a Bíblia não é um livro para tirar nossas dúvidas. A Bíblia é um livro para nos instruir e nos ajudar a caminhar na verdade. Então, a pessoa olha para a Bíblia e acha que a Bíblia é um dicionário, onde você tem dificuldade de entender determinada palavra, você vai procurando na Bíblia. Você tem dificuldade de entender determinada coisa, você vai procurando na Bíblia. Não é essa a proposta dele. A Bíblia, ela é um instrumento para nos ajudar a caminhar na luz, nos apontando sempre para a verdade. Mas enfim, então nós temos aí, eu acabei de mostrar aqui para vocês na prática, ó, essa página branca que tem aí antes de Mateus, tá? Que é a divisão do Antigo Testamento e Novo Testamento. Então o Antigo Testamento, ele vai daquilo que a gente chama de Gênesis ao último livro, que é Malaquias. Então o Antigo Testamento vai de Gênesis, abre aí na sua Bíblia, você trouxe. Primeiro livro da Bíblia que você tem aí em mãos é Gênesis. E o que é Gênesis? Gênesis nada mais é do que o livro dos inícios. Então, se você quer aprender sobre o início de todas as coisas, vai para Gênesis. Eu não vou citar o início de cada coisa que tem. Quem depois for adquirir a apostila, na apostila tem cada etapa. Só lembrando aqui, vale muito a pena destacar, o valor de R$17 é o valor lá da loja de impressão mesmo, tá? Eu não estou ganhando um centavo na apostila, porque eu quero que vocês tenham material que deixa vocês pesquisar e estudar em casa. Até passei o endereço para a sua época, falei para a sua época, só me falar a quantidade que eu passo para o cara, se eu já passar lá direto na loja, já pego lá direto com ele. Então seria muito importante se vocês conseguissem esse material para vocês estudarem depois. Mas enfim, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? E aqui em Gênesis você vai entender o início de todas as coisas. O primeiro homicídio vai estar relatado em Gênesis. Só para você ter uma ideia assim, a nível de curiosidade, o início do instrumento musical vai estar em Gênesis, a criação dos instrumentos musicais. Então, todo o início de todas as coisas você vai encontrar em Gênesis, porque é o livro dos inícios. Então, no Antigo Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento ele tem outras divisões. Você vai pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, que é justamente os 5 primeiros livros que é chamado de Pentateuco, e Pentateuco vem de 5, né? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, que aí você vai ter aqui, ó. Vou abrir para mostrar a vocês. Ó, você tem Gênesis. Logo depois de Gênesis, você vai ter Êxodo. Logo depois de Êxodo, ó, você vai ter Levítico. Logo depois de Levítico, você vai ter Números. E por último, esse nome complicado que é Deuteronômio. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver o início de todas as coisas, como todas as coisas começaram, o início do homicídio, tá bom? Você vai encontrar ali, ainda em Gênesis, às vezes a gente acha que é novidade, né? As coisas que acontecem hoje em dia, mas já ali em Gênesis você vai encontrar problemas que a gente encontra hoje na sociedade. Você vai ter problemas como ali em Gênesis vai estar, não em Gênesis, mas em Levítico, vai estar narrando sobre a questão da esmola, sobre a questão de mendigos, problemas que a gente convive hoje já aconteciam em Gênesis, no início, né?
Gênesis você vai encontrar até mesmo a questão do homossexualismo presente ali em Gênesis, como que foi visto aquilo ali, até mesmo com os moradores de Sodoma e Gomorra. Então não é uma coisa do nosso tempo, é uma coisa que já acontecia. Então, quando você quer aprender sobre histórias bíblicas, o livro de Gênesis ali, ele vai te dar um direcionamento sobre isso. O início da história da humanidade está em Gênesis. Qual que é a dificuldade hoje, a principal dificuldade hoje que as pessoas encontram, né? Que acabam aí namorando com outras correntes filosóficas? É justamente a teoria da evolução. Se o homem ele veio do macaco, né, chamado de evolucionismo, ou se foi Deus que criou todas as coisas, chamado de criacionismo. Pois bem, a teoria da evolução continua sendo uma teoria, apesar de todos os anos a tentativa de provar que é verdade, ela não passa de uma teoria. Inclusive no livro, que é A Origem das Espécies, o autor, o próprio escritor, mais de 800 vezes ele menciona no livro assim: eu acho, pode ser. Então quer dizer, que nem ele, nem Darwin, que escreveu esse livro, tinha convicção no que ele estava escrevendo. Mas a Bíblia não deixa dúvidas. A Bíblia diz que Deus é, que Deus criou e que Deus fez todas as coisas. Inclusive, há um estudo muito interessante, depois vocês podem pesquisar, sobre a composição do corpo humano. Sobre o corpo, a quantidade de nutrientes, proteínas que nós temos, o ferro que nós temos, tudo que nós temos no nosso corpo, são matéria-prima que é encontrada onde? Na Terra. Na Terra. Então, é mais uma das evidências de que o homem é criado por Deus. Então, no livro de Gênesis, tá? Nos 5 primeiros livros, você vai encontrar isso. Você vai encontrar a história da humanidade no livro de Gênesis. Você vai encontrar uma aliança que Deus fez com Noé. Já ali em Gênesis 6, você vai encontrar essa aliança, uma aliança muito bacana, logo após o dilúvio. Você vai encontrar ali a origem daquilo que hoje nós conhecemos como Iraque, mas que no passado era chamado de Babilônia, que é justamente ali na Torre de Babel, a origem da Babel. Você vai encontrar ali a confusão que hoje se encontra no Oriente Médio com o Islã e tudo. Você vai encontrar já lá em Gênesis a explicação disso, por que essa confusão aconteceu. Só para vocês terem ideia, eles se identificam como filho de Abraão também, só que não Isaac, mas são filhos de Abraão, segundo quem? Ismael. Então eles se identificam também como herdeiros da promessa. Então o livro de Gênesis é um livro fantástico, e fora que provavelmente a principal história do livro de Gênesis, não principal em importância, mas principal em narrativa, porque ocupa um espaço maior no livro de Gênesis, é a história de José, que é o sonhador, que compartilhou o sonho dele com os irmãos dele. E o que aconteceu? Tramaram contra ele, queriam matá-lo, desistiram de matá-lo e venderam ele como escravo. Você vai encontrar essa história onde? No livro de Gênesis. Então, quando você conhece a estrutura bíblica, você sabe como que ela funciona, quais histórias que tem dentro de cada livro, fica até mais fácil para você entender a Bíblia e você achar onde é que o pastor está falando. Então, se o pastor quer pregar, se o pastor está pregando, se o pastor faz um banner lá e coloca assim: hoje o culto aqui, nós vamos falar sobre os sonhos de José. Você já chega no culto sabendo, ele vai ler em Gênesis. Porque não tem como ele ler sobre a história de José em outro lugar. Então Gênesis vai trazer essa história. Êxodo, talvez aí é a história que o pessoal mais conheça aí por causa da novela da Record, né? Os 10 Mandamentos, né? Que o pessoal aí assistiu bastante. Então, aquela história lá dos 10 Mandamentos da novela da Record está no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, que está narrando o quê? Aí a nação de Israel já existe, ela está agora presa no Egito, e aí a história dos 10 mandamentos se passa justamente nesse período, em que Israel está saindo do Egito, e agora Deus dá para eles os 10 mandamentos, e tem aquela cena lá da novela lá, né, que foi uma cena muito bacana, que foi a abertura do Mar Vermelho, ficou muito inteligente aquela cena. Então aquela novela lá que vocês viram, a história dela está no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Levítico já é o quê? Se no Êxodo, se ali em Êxodo tem uma nação que é chamada Nação de Israel, eu vou explicar sobre a Nação de Israel para vocês.
Se Êxodo você tem a nação de Israel, Levítico você tem as leis dessa nação. Números, que é o livro que vem depois, que é o quarto livro da Bíblia que eu mostrei para vocês. Números é o quê? A contagem de pessoas dessa nação, como se fosse o censo. E Deuteronômio? Deuteronômio é justamente a revisão de toda a lei que Deus já havia falado com eles. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia vai girar em torno de quem? Da nação de Israel. E por que ele está girando em torno da nação de Israel? Isso aí é apenas um apontamento para quem? Para mim e para você. Hoje nós somos chamados Israel de Deus justamente por isso. Porque se em Gênesis Deus, se no Monte Sinai, quando Deus entrega ali os mandamentos a Moisés, nasce ali agora de uma maneira física, de uma maneira real, a nação de Israel, no Calvário nasce a igreja. Então nós passamos a ser esse Israel de Deus. Nós temos hoje sobre nós um rei, assim como Israel tinha, nós temos hoje um rei sobre as nossas vidas, que não é qualquer rei, é o rei dos reis. Então esse aí é os 5 primeiros livros da Bíblia, que vocês aí, ó, muito facinho de ler, tá? Vocês podem pegar e trazer na casa de vocês aí, ó. Até semana que vem já deu para ler o Pentateuco todo. O pessoal viu, não entendi, não dá não, gente? Não dá não, né? Dá não, dá. São 90, 117, tá facinho, tem mais de 150 capítulos, acho que dá para ler sim, né? Mais de 150 capítulos. Só ler 15 capítulos por dia. Oi? Só ler 15 capítulos por dia. 15 capítulos por dia, semana que vem já é não posso ler 15 capítulos por dia, a gente passa um terreno. Eu sei, é difícil mesmo. Então o livro do Pentateuco é esse. Nesse panorama bíblico do Antigo Testamento, quando vocês estudarem de forma mais detalhada, vocês vão aprender trecho a trecho do Pentateuco. Texto a texto do Pentateuco. Eu estou ministrando essa aula agora, no curso de teologia que eu tenho, lá do bairro Retiro. É o do bairro Retiro e o do Bela Rosa também. Aí só para vocês terem ideia, só para a gente falar de Gênesis, eu já estou indo para a 4ª aula e a gente está em Gênesis ainda. Estou indo para a 4ª aula. Eu nem cheguei na história de José. Foram 4 aulas, só nos 30 primeiros capítulos ali aproximadamente. Nem cheguei ainda. 30º capítulo, vou chegar na próxima aula agora. Estou saindo de Babel ainda. Foram 4 aulas para falar só o início. Por quê? É muito detalhe. É muita coisa minuciosa que tem ali, tanto no ato da criação, quanto no desenvolvimento da criação, a questão de Enoque, a questão de Caim, de Abel, por que um matou o outro. São muitos detalhes, mas eu estou dando aqui para vocês um panorama, para vocês terem um direcionamento de leitura, tá bom? Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente está falando aqui hoje, é chamado de Pentateuco. Então, ó, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu preciso que você preste atenção nisso. Os 5 primeiros livros da Bíblia, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de Pentateuco. Lembra você que já leu o Novo Testamento, você que já teve a oportunidade, Jesus falando assim, bem dizia a lei e os profetas. Toda vez que Jesus menciona isso, a lei e os profetas, Jesus está falando do Pentateuco. O Pentateuco é conhecido pelo povo judeu como lei, chamado também de Torá, tá bom? Então, toda vez que Jesus falava, bem dizia a lei e os profetas, a lei Jesus está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Só nível de curiosidade para vocês, uma criança judia, aos 12 anos de idade, ela já tem o Pentateuco decorado. Ela já conhece todo o Pentateuco, aos 12 anos de idade. Eles meditam, eles leem durante todo o dia. A alfabetização de uma criança judia, ela começa assim que o sol nasce às 6 da manhã e até às 6 da tarde, direto, estudando as letras. Todos os dias, estudando ali para aprender a questão do Pentateuco, a lei, a Torá. É por isso que Jesus, aos 12 anos, ele está onde? O que a Bíblia diz? Jesus está onde aos 12 anos? No templo,
discutindo com quem? Com doutores. Aquilo ali era um hábito normal de toda criança quando chegasse aos 12 anos, ela ia para a sinagoga para ser testada o seu conhecimento. Que era a escola que a criança judia, era a transição para ela ir para a outra escola dela. Que aí já seria uma escola onde ela aprenderia aos pés de um rabino, como aconteceu com Paulo e Gamaliel. Então, com 12 anos, Jesus já estava discutindo com doutores. Por quê? Ela vira talmidim quando ela passa para essa escola. Quando ela vai para essa escola, ela passa a ser talmidim. O que Pedro não foi, Paulo foi. Paulo foi de Gamaliel. Gamaliel foi o líder do apóstolo Paulo ali. O apóstolo Paulo se tornou talmidim ali de Gamaliel. É lindo esse formato de alfabetização. Você imagina bem você com seu filho o dia inteiro ensinando a Bíblia para ele. Imagina você aí que é mãe, acordando 6 horas da manhã o seu filho. É difícil para a mãe acordar, né? Imagina o filho, né? E você sentando com ele, explicando para ele ponto a ponto da Escritura, todo dia. É lógico. Lógico que é parar para almoçar, comer, tomar banho, normal. Mas você imagina, se você ensinasse seu filho Bíblia de 6 da manhã a 6 da tarde, como seriam as nossas crianças hoje? Como nós seríamos hoje. Não, como nós seríamos, porque no ato de ensinar nós aprendemos. Será como que seria hoje, não só as crianças, mas a nossa sociedade toda em si? Talvez seria parecido com o que é Israel hoje. Qual que é o problema de Israel? É que Israel gosta de contenda, gosta de confusão, ele vive envolvido nas encrencas lá na faixa de Gaza, é sempre da guerra, né? O pessoal de lá é barraqueiro nesse sentido. Mas eu estava conversando com um pastor, ele falou assim: Alberto, você dificilmente vai encontrar um judeu mesmo, bêbado no meio da rua. Porque eles têm para eles que eles têm que beber dentro da casa deles. Você não vai encontrar um judeu caído no meio da rua de tanto beber. Ou você não vai encontrar um judeu dando uns tapas na mulher no meio da rua. Não. Eles resolvem o problema deles dentro de casa. Eles não têm esse tipo de problema de comportamento como às vezes a gente tem aí de sobra. Eles não têm. Provavelmente a nossa cultura teria uma influência muito boa se ela tivesse sido mais influenciada pelo judaísmo, né? Não somente de boca, mas de prática. Mas enfim, aqui vocês conseguiram entender a questão dos 5 primeiros livros da Bíblia? 5 primeiros livros da Bíblia, você está com sua Bíblia aí, abre ela aí no índice. O índice aí, a primeira página da Bíblia. Uma das primeiras páginas, o índice geral aí da Bíblia. Aí, ó, o índice está aí para te socorrer. Aí no índice vai dar, ó, Gênesis. Vamos repetir todo mundo junto? Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. 5 primeiros livros da Bíblia. Chamar de lei, chamar de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Quer aprender o início de todas as coisas? Começa a ler Gênesis. Você vai ver que muita confusão que existe hoje começou lá em Gênesis, tá? A criação da terra também, você vai ver ali a obra da criação, que é uma coisa também fantástica ali, você vai encontrar a queda do ser humano, tá? Como que o ser humano preferiu o fruto proibido. Você vai encontrar tudo aqui, ó, naquilo que é chamado por Jesus e pelos judeus de lei. E aí aqui você vai encontrar todas as leis. E é interessante, porque quando você vai estudar as leis, porque presta atenção, ó, aqui em Gênesis, Deus estabelece um pacto, uma aliança, falando que vai, através de Abraão, existir uma grande nação. Em Êxodo, essa nação já existe, que é a nação de Israel. Em Levítico, ele dá a lei para governar essa nação. Em Número, ele faz a contagem. Em Deuteronômio, ele faz uma retrospectiva de tudo aquilo que ele tinha dito. Então, a Bíblia ela vai gerar em torno disso. Por que a Bíblia vai gerar em torno dessa nação aqui? Ó? Por que a Bíblia vai gerar? Por que a história vai gerar em torno da nação de Israel? Você que está aqui
quando você vê lá na televisão sobre a história de Israel e tudo. Por que a Bíblia vai girar em torno da história de Israel? Porque é de lá que Jesus viria. É daquele território que Jesus viria. É dessa nacionalidade que Jesus viria. Então toda a Bíblia você vai encontrar várias menções sobre Israel. Há promessa até para quem ora por Israel. Há uma promessa de prosperidade para aqueles que oram, para aqueles que intercedem por Israel. Então no Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, vocês bem didático para poder fixar bastante essa informação para vocês. A primeira parte da Bíblia, que é chamada de Antigo Testamento, tá? Que vai de Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento, você vai encontrar várias vezes a menção de Israel. Você vai encontrar várias vezes no Antigo Testamento Deus repreendendo Israel. E isso aí a gente vai ver daqui para frente agora. Após o livro aí, após a primeira parte do Antigo Testamento, que a gente chama de Pentateuco, né? Como eu disse aí para vocês, que a primeira parte é o Pentateuco. A segunda parte que a gente conhece, então olha só, a primeira parte do Antigo Testamento é o Pentateuco. Não foi que eu mencionei aqui para vocês? Pentateuco é o quê? Pode falar, gente. Pentateuco é o quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então a primeira parte da sua Bíblia é chamada de Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. E depois do Pentateuco, o que nós temos no Pentateuco? O que é chamado de livros históricos. Por quê? Aqui em Pentateuco, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, não nasce a nação de Israel. Essa nação tem uma história agora. E essa história é narrada agora naquilo que é chamado do Antigo Testamento de livros históricos. De livros históricos. E esses livros históricos, volta lá no índice da sua Bíblia. Volta lá no índice da sua Bíblia. E esses livros históricos, ele vai ter uma expansão maior de número de livros. Por quê? Ele vai de Josué até Esther. Então olha aí no seu índice aí, quantos livros tem. Vai de Josué a Esther, os livros históricos. Então você vai ter aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 livros históricos. É isso aí, contei certinho? Então aí você vai ter, ó, narrando a história de Israel. Como eu disse para vocês, gente, a gente está falando só do Antigo Testamento hoje, tá? Como eu disse para vocês, no Antigo Testamento ele vai ser a promessa de Cristo. Então todo o Antigo Testamento vai girar em torno de quem? De Israel. Quando a gente for ver o Novo Testamento, você vai ver que o Novo Testamento ele gira em torno da igreja, sobre a formação da igreja, sobre a capacitação da igreja, sobre a capacitação dos ministros que vai compor essa igreja. Você vai ver que o Novo Testamento dá uma ênfase, que na área da teologia é chamada de ênfase eclesiológica, mas dá uma ênfase na questão da igreja. E vocês vão entender o porquê. Então nos livros históricos, ó, você que deixou sua Bíblia aberta aí, você vai ter Josué. Quem que é Josué? Quem viu a novela Os 10 Mandamentos deve saber quem é Josué. Josué é o sucessor de Moisés. Então Moisés, que liderou a nação de Israel, deixa um sucessor. Quem? Josué. Então está aí a história de Josué. Morre Josué. Entra o quê? Período aí que é chamado, ó, período histórico aí que é chamado de quê? Juízes. Preste atenção. A nação de Israel tinha um líder, Moisés. Moisés ajudou a nação, caminhava no deserto, tudo. Moisés morre, entra outro líder agora para ajudar aquela nação. Quer ver? Deixa eu ajudar vocês para vocês entenderem melhor. Não precisa omitir não, pode falar a verdade. Quem é que viu a série Vikings? Vikings. Viu até metade. Viu até metade. Quem é que já viu série dessas coisas assim, ou filme desse período medieval, desse período antigo? Que era, alguém aqui já viu o filme que remonta essas antiguidades?
Nessa série vai mostrar o quê? Um líder liderando o quê? Uma cidade. No caso do Vikings ali era o Ragnar. Então era como se Moisés fosse o Ragnar. É como se Moisés fosse o líder daquela cidade ali. Então Moisés morreu, ele liderava aquela tribo, aquele povo. Moisés morreu e deixa quem? Josué. Então Moisés caminha com o povo no deserto e Josué ajuda o povo a atacar outras cidades e conquistar. Bem do jeito que aquela série mostra. Bem do jeito que o Gladiador também mostra, alguns outros filmes antigos mostram. Era daquele esquema ali, daquele jeito. Josué em várias cidades conquista algumas, outras fica por conquistar, só que Josué morre. E aí agora o que acontece? Eles não têm mais um líder. Então agora começa todo mundo a fazer o que queria, começa a fazer o que passava na sua cabeça, e aí o que acontece? Começa a dar tudo errado. Está entendendo por que o papel da liderança ela é importante? Porque onde não há um papel específico de liderança, a tendência é cada um fazer aquilo que quer. Então aí o povo faz o quê? Cada um faz o que quer. Você já viu que as pessoas falam assim? Eu não preciso ter pastor, não. Por quê? Porque ela quer fazer o que ela quer. Não quer se sujeitar ao quê? A uma liderança. Então o povo de Israel está sem liderança. E aí começa a fazer tudo errado, começa a dar tudo errado. E aí o que acontece? O castigo vem. E a gente tem que parar com essa mania de falar assim: ah, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. E é uma frase que eu gosto, que eu disse aqui até no período que eu estava dando o curso aqui para vocês de escatologia. O amor de Deus é justo e a justiça dele é amorosa, mas não se separam os dois. Então o amor dele é justo. Vou falar um negócio aqui que agora você vai espantar. Jesus pode te amar demais e ainda se permitir que você vá para o inferno. Pastor, você está maluco? Não. Lembra do jovem rico? O que eu faço para ajudar? Jesus falou, faz isso e isso. Ele, tudo isso já tem falado, já tem feito. Olha o que o texto bíblico diz. O jovem rico vira para Jesus e fala, tudo isso eu já tenho feito, Jesus. Estou bem na vida. Jesus falou, então larga tudo e me segue. E aí o texto vai dizer assim, e vendo aquele jovem que possuía muitas coisas, seu coração lhe pesou. E aí o que acontece? Aquele jovem vira as costas para Jesus e vai embora. E o texto vai dizer assim, e Jesus o amou e viu ele partir. Está entendendo? Jesus amou aquele jovem, mas ele quis virar as costas para Jesus e Jesus não impediu ele de ir embora. Então o amor de Jesus ainda nos impede de ir embora se a gente quiser. O fato da gente ir embora, o fato de uma pessoa desviar, o fato de uma pessoa morrer em condenação, significa que ele não amou. Ele ama. A diferença é que nós não amamos o suficiente. Então, a gente pode amar ele pode nos amar, mas se a gente não retribuir esse amor, ele vai nos amar, mas vai permitir que a gente vá para o inferno, porque ele nos ama tanto, que ele deixa você escolher para onde você quer ir. O amor dele não é aquele amor que sufoca, que vai querer te obrigar a você servir a ele. Não. O amor dele é um amor livre, onde ele permite você escolher. Ele te ama tanto que ele fala assim, eu te amo tanto que eu vou deixar você escolher para onde você quer ir. Se você quer se perder, tudo bem. O meu amor não vai fazer de você um cativo, um cativeiro, um escravo. Meu amor não vai obrigar você a ser. E amando, viu o jovem indo embora. Então, os livros históricos, em Juízes, vai acontecer isso. Jesus amava aquele povo, amava. Mas eles queriam fazer tudo errado, então a disciplina veio. E toda vez que a disciplina vinha, o povo orava. E quer ver o povo orar é quando a coisa está feia. Já viu? Tem gente que só procura Deus quando a coisa está apertada. Aí o que Deus permite? Que a vida da pessoa vire de cabeça para baixo, que fique uma bagunça. Para quê? Para que ela possa sempre estar aos pés de Jesus. Tem gente que só sabe servir a Deus com dificuldade. Você não pode dar um segundo de paz para ela. Ela tem que estar em constante luta, porque só em constante luta que ela aprende a servir a Deus. Como tem um texto aí antigo, né? Uma fala antiga que o pessoal falava, né? Você vai vir por amor ou pela dor? É você que tem que escolher. Então, toda vez que o povo chorava, levantava-se o quê? Um juiz. Aí a história de Sansão
eu acho que também já foi filme ou já foi novela, tá lá. A história de Gideão tá lá. A história de Débora e Baraque também tá lá. Então, no livro de Juízes, a gente vai encontrar essas histórias. Aí vem a história de Ruth. Quem era Ruth? Ruth era uma mulher de outra nação que resolveu ser fiel à sogra dela, mudou para Israel e lá em Israel ela conseguiu ter a sua vida restaurada e mudada, e Ruth acaba sendo quem? A avó, bisavó de um dos principais reis de Israel, que é justamente quem? Rei Davi. E aí, se você quer aprender sobre a história do rei Davi, se você quer aprender sobre a história de Elias e Eliseu, se você quer aprender a história de Salomão aí, com certeza aí, muita gente já deve ter ouvido falar, aí você tem que ler quais livros? Você pode começar por Samuel, Reis e Crônicas, porque tanto nos dois livros de Samuel, tanto no livro dos Reis quanto no livro das Crônicas, você vai encontrar agora a história dos reis que vieram sobre Israel, logo depois de Juízes. Não, Beto, você vai explicar agora, curiosidade. Primeiro Samuel é um livro só. Essa divisão foi feita no primeiro segunda vez. Por que essa divisão? É possível? Então, essa divisão é interessantíssima, porque foi nos concílios que teve a divisão, porque tanto o livro de Reis, Crônicas e Samuel era um livro só. Só que eles acharam por bem dividir os livros. Assim também como outros livros, como Lucas e Atos, era um livro só, era um tratado só, e aí foi feita a separação por conta da distribuição dos rolos. Por quê? A Bíblia era muito difícil de você copiar. Imagina bem, não existia gráfico. Então como que a Bíblia era copiada? À mão. Então você imagina escrever ponto a ponto da Bíblia à mão. Só que a Bíblia tinha uma coisa: os copistas judeus que copiavam a Bíblia, eles estão lá copiando. Aí eles vão fazer o rolo do profeta Isaías. Agora imagina bem, eles pegam lá o papiro e começam a escrever o rolo do profeta Isaías. Agora você imagina, o profeta Isaías tem 66 capítulos. No meio do rolo, alguém esbarra no braço do cara e ele escreve errado. Você sabe o que ele fazia? Mata a outra. Podia. Sabe o que ele fazia? Ele jogava todo o rolo fora e começava o trabalho tudo de novo desde o início. Toda vez que houvesse qualquer erro de grafia, jogava tudo fora. Não, e ele poderia rasgar ali e reiniciar. Toda vez que eles encontravam a palavra Senhor ou a palavra Yahvé, eles trocavam de caneta. Tinha que ser uma caneta nova para escrever isso aí. Semana passada eu te passei uma confiabilidade da Bíblia. Eu falei, parece que era fácil o processo. Foi isso que eu falei, gente. É extremamente rigoroso e complicado o processo do cara para escrever a Bíblia. Então, você pode confiar na Bíblia dos outros três. Era muito sério, o cara ficava brincando de copiar. Era muito sério, não Era era muito sério. Não era igual a gente faz hoje, não. Faz corretivo, faz um risco, ou coloca uma nota embaixo escrita errada. Não. Os caras faziam à mão, no papiro, que era um material extremamente difícil de ser trabalhado, e eles ali, ó, escreviam com a pena, tinta, pena, e toda vez que escrever Senhor, trocava a pena, tinha que ficar uma nota, e outra, se errasse, jogava tudo fora e começava tudo de novo. Então, a confiabilidade hoje das escrituras, da Bíblia ser a palavra de Deus, só para você ter ideia, a mesma Bíblia que Jesus lia no período dele é o mesmo Antigo Testamento que nós tínhamos. No período de Jesus, eles liam o Antigo Testamento, e o mesmo formato do Antigo Testamento que os discípulos que Jesus lia é o mesmo Antigo Testamento que nós lemos hoje, sem alteração. É logicamente que cada país tem a sua linguagem, então tem o processo que é chamado processo de tradução ou de transliteração. É um processo também muito demorado. Então, se hoje nós podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus,
que esteja todos os homens errados e a Bíblia esteja certa, é porque o processo é de alta confiança. Uma vez falaram assim para mim: eu não acredito na Bíblia, que a Bíblia foi escrita por homens. Eu falei: eu acredito nela pelo mesmo motivo. Mas por quê? Porque se alguém me falasse que a Bíblia foi escrita por um cachorro, eu jamais ia acreditar nela. Quem que tinha que escrever? Homens. Só que homens inspirados por Deus. É essa a diferença. Não são qualquer homem, são homens inspirados por Deus. Acabei de dar uma prova cabal aqui para vocês de Isaías 53. Isaías profetiza sobre Cristo mais de 500 anos antes de acontecer. Antes de acontecer, Isaías já havia previsto o que aconteceria. Mais outra coisa, mais outras provas, o próprio Cristo previu e nos alertou sobre tudo o que acontece hoje. Cristo já havia nos alertado sobre tudo o que acontece hoje. Então, como não acreditar em um livro que nos direciona de tal forma? E fora que no decorrer da história tentaram destruir a Bíblia milhares de vezes. Tentaram queimar a Bíblia, tirar ela de circulação milhares de vezes. E nenhuma das vezes conseguiram. Tentaram provar que a Bíblia estava errada várias vezes. E nenhuma das vezes conseguiram. Então a Bíblia já sofreu todo tipo de ataque no decorrer dos anos, principalmente nos últimos 2000 anos, e ninguém saiu vencedor sobre a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, você vai ter a história de Israel. Se aqui no Pentateuco a gente pode falar que nasce Israel, aqui nos históricos é nada mais do que a história dele. Tá? Então aí você vai ter Ruth, que eu acabei de falar. Você vai ter aí, que foi bem observado, tanto Samuel quanto Reis e Crônicas, que vai narrar a história de Israel. Então se você quer aprender sobre a história de Davi, como eu disse, Salomão, Saul, Rei Acabe, Jezabel, Elias, Eliseu, carruagem de fogo, você tem que ir para os livros históricos. É lá que vai ter essa história. Você quer ver sobre... Foi construído em São Paulo o Templo de Salomão pelo Edir Macedo, né? De onde é que ele tirou essa ideia de Templo de Salomão? Bispo Edir Macedo. Bispo. Você vai encontrar onde? Nos livros históricos, que é o templo que Salomão construiu. Ele tentou fazer uma réplica daquele templo. Então você vai encontrar isso onde? Nos livros históricos. Então, se você quer aprender sobre essa história, sobre a Arca da Aliança na casa de Obed-edom e a casa de Obed-edom sendo abençoada, você vai encontrar nos livros históricos. Mas, olha só, e é correto replicar o tempo? Biblicamente correto? Tem essa liberdade, a arca, o tempo, pode ser replicado? Então, ele até tentou, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Eu não vejo assim, nada de mal de você fazer a réplica do templo. Não vejo nada de mal. O problema é você, é um intuito por trás. É um intuito por trás daquilo. Então, a partir do momento que não vire um objeto de idolatria, que ao contrário do que a gente pensa, a gente acha que idolatria é só se encurvar ou acender vela para santo. Não. Você pode idolatrar um filho e não sabe. Você pode idolatrar uma foto e não sabe. Você pode idolatrar seu carro e você não sabe. Então, idolatria nada mais é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. Se ocupa o lugar de Deus na minha vida, é idolatria. A Netflix pode ser o seu ídolo e você não sabe. Flamengo? Oi? Flamengo também. Não, Flamengo não. Deve ser vascaíno, só pode. Tá frustrado. É, né? Acertei, né? Mas se você vai sair, Sabia. Mas o que ele falou, apesar de ser inveja, mas é uma verdade, estou brincando, não. Mas é uma verdade. A pessoa deixou de vir ao culto, de estar com seus irmãos, de adorar a Deus para assistir um jogo, aquele jogo tomou o lugar de Deus. E agora vai estreitar. Pode falar, você? Pode? Pode falar? Se você deixa de vir na igreja porque A ou B falou mal de você, então você idolatra muito mais a sua personalidade do que a Deus.
Porque a partir do momento que aquilo te impede de buscar a Deus, aquilo é um ídolo na sua vida. E se você não está indo porque alguém falou de você, então você é o seu próprio ídolo. Narcisismo. Eu ia falar sobre isso. É a geração narcisista. O que era Narciso? Narciso é o cara que viu o seu reflexo na água e se apaixonou pelo seu reflexo. E ele amava o seu reflexo, era ele mesmo. Mas hoje em dia não tem não, né? Não. A selfie não é um narcisismo não. Porque a selfie nada mais é do que o quê? Um culto a si mesmo. Não todos, tá, gente? Mas em alguns casos, a selfie acaba sendo um culto a si mesmo. Um culto a Deus adiante da sensualidade. Está na selfie. E por aí vai. Eu não vou continuar porque não é minha aula. Minha aula é outra coisa. Isso aí eu deixo pro pastor Everton. Essa parte Não vou olhar não. É quem exagera, eu já vou meter assim, ó. É quem exagera, aquele mesmo que estava no você explicou, a pessoa que o Instagram dela é todo verão. Não seja errado você tirar uma foto na praia. Mas tem pessoa que é viciada. Foi o que eu falei. Só pouco. Não é errado você tirar selfie. Foi o que eu falei. Eu não, tiro a pessoa selfie. é altamente apaixonada por ela. Então é isso. Só daqui a pouco tirar com Deus. Não, eu falei, tirar selfie não é errado. O problema é o culto que você produz em cima daquilo. Vai muito daquilo que a gente falou aqui alguns minutos atrás. Qual é a intenção por trás disso? Tatuagem que não vou deixar. Deixa eu voltar pra ela, o sistema deixa pra você, cara. Deixa eu ficar na parte mais suave, entendeu? Você já ia trair outro assunto aí que é bem complicado, tá? Eu não vou nem falar contigo. A outra divisão que tem no Antigo Testamento são os livros poéticos, são as poesias, gente. Quem aqui nunca cantou aquela música de Jó? Né? Sobre o sofrimento de Jó. Eu não vou tentar cantar, porque senão eu vou espantar todo mundo aqui. Melhor não, né? As engraçadinhas que viu, canta e não pra mim. Bom, vou esperar você cantar. Pessoal, só posso cantar. Ele tá achando que eu pedi pra cantar, não vou não, mano. Os livros poéticos têm essa característica. Qual que é? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então vamos lá, vou explicar um por um. Jó eu acho que não precisa nem falar, né? É a história do sofrimento, né? Jó é a poesia da dor, né? O Jó é a poesia do sofrimento. É um homem que sofre sem saber o porquê e chega no final do sofrimento e continua sem saber o porquê. Porque a Bíblia não relata que Deus explicou para ele o porquê do sofrimento, não. Deus só amenizou o sofrimento, resolveu o problema, mas não mostra o porquê. Então nem todo sofrimento a gente vai encontrar a resposta. Isso você vai encontrar no livro de Jó, que está caracterizado como um livro poético, por conta da poesia. Depois de Jó, você vai ter Salmo. Não, Salmo todo mundo sabe. Salmo todo mundo sabe. Vai falar que você nunca foi na casa da avó, né? Botinho. A Bíblia é aberta no Salmo 91. A página estava até amarela, só naquela. A Bíblia desse tamanho assim, na casa da minha avó. Salmo 91 estava amarela, as outras páginas estavam até coladas, tão nova que ainda estava. O Salmo 91 estava ali aberto. Salmo 91, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Provavelmente é os dois salmos mais conhecidos. O 23 e o 91. E Salmo é o quê? Salmo nada mais é do que canções. Então, em algumas igrejas, aqui no Éfeso acho que não, no pastor Éfeso acho que não se usa a harpa cristã, usa? Não. Em algumas igrejas usa a harpa cristã. Na Assembleia de Deus principalmente usa a harpa cristã. Entendeu? Salmos o que era? Era a harpa do povo judeu. Então, se você quer saber o que é que um judeu cantava no período de Cristo, era Salmos. Várias vezes nos evangelhos vai falar que os discípulos então, louvando o hino, eles foram embora, principalmente quando eles estavam no monte. Aí tem gente que fala, cara, o que será que eles cantaram? Salmos. Salmos era o hinário dos judeus. O que me marcou muito é o quê? Quando Jesus vai ser crucificado, ele canta 2 salmos. Tem os salmos? Os salmos. São. Não. Aonde eu procurei Não, sim. que me marcou muito, salvo engano, especula-se que foi o 117 e o 100 de alguma coisa, não lembro agora. Mas não é uma prova convicta. Especula-se pelo momento que era esse. Então, assim,
você vai ter os salmos, que eram o hino dos judeus. E o Provérbios? Né? Nós temos Provérbios, então vou te falar uma coisa. Se você quer aprender sobre a vida, medita em Provérbios. Se você quer aprender sobre como viver, sobre como proceder, medita em Provérbios. Mas se prepara para ouvir o que você não quer ouvir. Se prepara. Porque o livro do Provérbios ele é um livro que ele vai direto no âmbito do problema. De preferência, procure uma Bíblia que tenha uma linguagem fácil para você apanhar mais rápido, entendeu? Porque não dá tempo de procurar no dicionário o significado da palavra. O livro do Provérbios realmente é um livro fantástico. Depois de Provérbios, a gente vai ter aí o que alguns pastores chamam sobre livro de Eclesiastes. Eclesiastes é fantástico. Eclesiastes é fantástico. Não é um livro apaixonante, mas é fantástico. Para muitos, Eclesiastes é chamado de o livro mais azedo da Bíblia. Porque é um livro, se em Provérbios você aprende como viver, Eclesiastes busca de volta para a realidade. Eclesiastes vai ter a intenção de um pouco daquilo que a gente está conversando no caminho. Eclesiastes tem a intenção de quê? De te jogar um balde de água fria dessa terra de fantasia que você vive. Inclusive te mostrando de que muita coisa nessa vida é o quê? Vaidade. E o que é vaidade? É interessante, a palavra vaidade, é só uma observação que eu posso dizer para vocês. O escritor, né? O tradutor, traduziu por vaidade, que você vai encontrar lá em Cantares. E é interessante que não tem uma definição correta de qual palavra seria para vaidade. O escritor, quando traduziu para a gente, vai falar sobre vaidade. O livro de Eclesiastes vai trabalhar muito em cima de vaidade. Só que não há no hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, não há uma palavra para o português que traduz essa palavra vaidade. Então o copista colocou vaidade, que é o que mais chega perto do nosso português. Mas aqui seria algo, essa palavra vaidade, ela seria algo que se desfaz como a fumaça. Então o escritor está dizendo de que algumas atitudes da nossa vida é sólida como uma fumaça. Pensa, qual que é a solidez da fumaça? Assim são as atitudes que a gente tem, algumas atitudes que nós temos na vida. Não tem solidez nenhuma, não tem substância nenhuma. É como a fumaça, é fraco como a fumaça. Então aí, após Eclesiastes, você vai encontrar aí o livro mais romântico da Bíblia, né? Você vai ter o livro mais... Quem falou que é? Quem falou? Não, não é nada romântico, né? Ah, quem disse? Você vai encontrar o livro mais romântico da Bíblia, que é o livro de Cantares, de Salomão, para a mulher, a sua amada, né? A mulher que ele amou mesmo a vida dele. A gente não vai entrar em detalhes de Cantares, que a hora não nos permite, mas Cantares é um livro cheio de bastante detalhes, né? Detalhes que a gente deixa para a reunião de casais para falar, porque são detalhes riquíssimos, né? É melhor pular esses detalhes, né, José? Eu estou vendo que o senhor está com medo de entrar nesses detalhes. Eu não vou entrar, não, pode ficar tranquilo. Mas, como Cantares, ele é um relato da intimidade de Salomão com a mulher que ele amou, é feito um paralelo de Cantares da intimidade que Cristo e a sua igreja deveriam desfrutar. Até o hino que a gente já vai cantar, meu amado, o mais... É tirado de Cantares. É paralelo de Cantares. É paralelo de Cantares, é trechos de Cantares. Então o livro de Cantares vai narrar justamente o relacionamento de Salomão, rei Salomão, com a mulher que ele amava. Então ali, Hudson Taylor, que parece que veio com essa proposta, que pelo menos escreveu sobre essa proposta, é justamente sobre isso, de que ali é Deus se declarando para nós. É Deus falando assim, eu quero ter uma vida em comunhão com vocês. É o que Deus está nos mostrando, de que não é apenas estar na igreja, mas é se relacionar com Ele. É conhecer Ele, é escutar a voz dele e saber que cada direcionamento da nossa vida vem dele. Então Cantares nos ajuda a entender sobre isso aí. Amém? Deu para entender até aqui? Deu? Amém?
Então vamos orar. Semana que vem eu entro em profetas e explico aí os profetas para vocês. Mas dentro de tudo isso, a única coisa que eu tenho a dizer para vocês, saibam que a Bíblia é inspirada por Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. E toda a Escritura, ela é de igual proveito para que nós possamos aprender como viver e como proceder. Amém, gente? Vamos fechar os olhos aí? Deixa eu orar por vocês.